Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Gostaria que você sempre estivesse pensando, naquilo que você canta e para quem você está cantando. Como é importante a gente chegar e perceber que a gente veio para um lugar para a gente cultuar alguém, para a gente glorificar alguém, para a gente agradecer a alguém. E eu gostaria que você pensasse sobre a importância de você. Eu falei hoje no começo aqui da reunião com o grupo sobre... O que foi? Tudo certo? O Kleber. O que é o Kleber quer? O Kleber esqueceu o celular? Voltando, né? Mas eu falei aqui hoje no começo da reunião, no nosso grupinho, a gente estava em oração. Nós temos falado que Deus ele é fantástico, né? A gente é inegável as pessoas que acreditam que Deus, de certa forma, pelo menos de certa forma, existe. Essas pessoas sabem que Ele é grande, ficam no mínimo impactados com a criação, com o tamanho do universo, e isso reflete a grandeza de Deus. E quando você vem aqui e você canta para Ele, como é importante você ter a consciência da grandiosidade dEle, do valor que Ele tem, daquilo que Ele é digno de receber, de você imaginar o que Jesus fez por você, de você realmente dizer que Ele é digno, né? Ele é digno de ter esse nome acima de todo nome, que Ele é o Rei dos Reis. Está escrito isso na palavra, mas de vez em quando eu e você, a gente vive e entrega para Ele muito pouco. A gente entrega para Jesus muito pouco de nós mesmos. Quero saudar os atleticanos que se esforçaram muito, mas finalmente o Coxa talvez chegue perto do alto da glória, talvez, porque ainda não acabou. Mas eu tenho certeza que eu fui uma vez na torcida do Coxa, que vai ficar parado, não sei o que, vai tomar um quê? Tá ligado, não sei o que e tal, né? Aí você tem que pular para o lado, assim, fica tudo. E aqui a gente fica assim, não, Deus merece tudo de mim, mas eu não dou. Não é estranho, gente? Não é esquisito que a gente se segura, a gente se retrai para entregar tudo para Deus? Mas se o Coxa ou o Atlético faz gol, você abraça o estranho, você beija, e você abraça, e você grita, e você se empolga. Até com um estranho você vai lá e abraça. O cara está drogado, fedido, bêbado, o cara, isso aí, estamos juntos, até a morte. Mas Deus que nos deu a vida, nos deu tudo em Cristo Jesus, que pagou caríssimo pela tua salvação. A gente fica, às vezes, de braço cruzado, e a gente não dá tudo para Ele. Eu quero incentivar você a ver a vida diferente, você perceber que Deus é merecedor de tudo que você tem, de todo o teu louvor, toda a tua energia, com todas as tuas forças. Imagine, você tem a vida eterna, porque Ele morreu, Ele sofreu no teu lugar. Então eu quero desafiar a C3 Curitiba, quando a gente for adorar a Deus, que a gente adore a Ele como se Deus estivesse de fato no lugar onde Ele merece estar, e a gente entrega para Ele tudo que nós temos. Se você vai num campeonato de CrossFit, por exemplo, e você vê dois atletas no mesmo nível, o cara que se entregar mais naquelas competições todas, o cara que sofrer mais, que estiver disposto a sofrer mais pelo prêmio, esse vai ganhar. Não é a pessoa que, não precisa também tanto esforço, não vai ganhar o prêmio. Se o time não jogar com tudo que tem, não vai ganhar o prêmio. Não ganha. E não adianta botar a culpa em Deus. Nós temos o Borracha, Elisier, eles vão se mudar para os United States of America, vai morar em Connecticut, vai montar um Connect,
E o nome vai ser Cut, né? Vem aqui na frente, por gentileza. Nós queremos... a gente quer se livrar deles, na verdade. A gente não aguenta mais o Borracha com as piadinhas dele, né? Mentira, mentira. Por enquanto, eu só o Borracha, né? Tá bom, quer vir aqui em cima? Venha, tá bom, venha. Não, venha, agora vem. Agora vem, Duda. Vem aqui, Dudinha. Cadê o Theo? Foi no Coxa? Estava no jogo do... Tá vendo o Coxa? Então tá aqui, né, nosso querido Borracha, né? Vai viajar dia amanhã. Vai amanhã para os Estados Unidos e nós queremos abençoar o Borracha para que ele seja extremamente próspero lá. E Borracha, que você seja uma pessoa que, como você é no trabalho, que você seja ainda mais para Deus, ainda mais para as coisas que Deus tem para você lá e para a sua família, quando eles forem para lá também. Então, o meu desejo para vocês é que vocês sejam extremamente prósperos, mas que vocês sejam aquelas pessoas que se entregam radicalmente para aquilo que Deus tem para vocês. Que vocês não se contentem com nada menos do que aquilo que Deus tem para vocês naquele lugar. E que vocês sejam ousados, que vocês tenham a ousadia e a determinação de fazer mais e melhor voluntariamente, para alcançar aquilo que Deus tem para vocês. Estenda suas mãos em direção a essa família aqui, querida, até para a Duda, né? Dudinha, estenda assim a mão para o teu pai, assim, ó. Assim, ó. Isso. Pai, nós queremos apresentar a família do Borracha, da Elisier, a Dudinha, o Theo. Queremos pedir as tuas ricas bênçãos sobre eles. E, Pai, que o Senhor esteja derramando o teu fogo sobre esta casa. Que a sua determinação esteja no coração deles. Que o teu Espírito, que nunca desiste, se levante dentro deles. E que eles sejam sal e luz aonde eles estiverem. Lá nos Estados Unidos, Pai, queremos abençoá-los, desde já, com um lugar espaçoso, com um lugar de crescimento, com um lugar de perspectiva e de prosperidade. Mas, acima de tudo, Senhor, que lá o Senhor tenha neles uma habitação, que o Senhor tenha neles um lugar aonde sonhar, aonde projetar o crescimento do seu reino. Que eles sejam servos úteis e mansos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E repreendemos toda ação do inimigo contra a família do Borracha. Em nome de Jesus, dizemos que não vai prosperar nenhuma seta maligna, nenhuma armadilha vai prosperar contra a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês. Joé, Deus abençoe. Muito bem, gente. Está chorando. Ah, é tão fofo, né? Ó, crossfit. Muito bem, gente. Eu quero continuar a série com vocês, Quando Deus Me Deixou. Obrigado, meu bem. Será recompensada hoje. Fiz a barba. Engraçadinho, né? Mas eu quero contar para vocês um pouquinho mais nessa série sobre quando Deus me deixou. E eu sei que é um pouquinho conflitante, porque Deus ele nunca nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Mas tem certos momentos que Deus dá um passinho para trás. Ele não te abandonou, mas Ele te deixou meio que sozinho. E deixou você decidir. Deixou você caminhar, né? Como o exemplo que eu dei, o pai solta a mão da criança, ou solta a bicicleta, que está sem rodinha, para ver se a criança consegue conquistar alguma coisa. Mas tem um registro na história do homem chamado Ezequias, um rei, na sequência ali de Davi. O reino de Deus ali de Israel havia separado, depois de Salomão, criou-se uma confusão. Um dos reis na sequência, após Davi, um deles é chamado de Ezequias. E a história deles está registrada em 2 Crônicas, capítulos 32 em diante, em Isaías 38 em diante, e 2 Reis 18 em diante. E eu vou fazer um pequeno resumo para vocês
do que a gente encontra em cada uma delas, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho esse assunto de quando Deus me deixou. Ok? Então, 2 Crônicas fala sobre um cerco que os assírios estavam fazendo e trouxeram muitas ameaças para Ezequias e Israel. E ali, Ezequias, como um bom líder, é falado que Ezequias foi um bom rei e ele fazia as coisas que Deus queria. Ele obedecia ao Senhor, ele andava nos caminhos do Senhor. Não era perfeito, mas era um bom rei. E, nesse momento de conflito, Ezequias, com os relacionamentos saudáveis que ele tinha, ele pôde chegar para o povo dele e disse assim: sejam fortes, coragem, não tenham medo, maior é quem está em nós. Já ouviram isso no Novo Testamento? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aqui ele fala, maior é quem está conosco. E ele também diz, o inimigo, ele tem apenas a força dos homens. Existe uma percepção de uma realidade. Não significa que ele não estivesse ali com medo, mas ele tinha um discurso para o povo se animar. E o povo se animou, o povo se uniu, o povo decidiu fazer juntos um esforço, uma força-tarefa para cortar as águas que desciam até o inimigo, para que eles não bebessem da água. E também fortaleceram os muros, aonde estava rachado, criaram pequenas construções elevadas, e mais um muro na frente, para que o inimigo não pudesse chegar tão facilmente às portas das casas do povo. Então Ezequias, ele fortalece o povo, e ele une o povo numa força-tarefa. E na sequência, depois de algumas coisas que acontecem, ali nesse embate, nessa situação, aonde Ezequias consegue um livramento milagroso, aonde Deus chega e cria uma confusão, manda um anjo e mata todos os líderes e vários soldados, 185 mil pessoas foram mortas nessa batalha onde Ezequias não mexeu um dedo. E aqui então Ezequias, na sequência, ele enriquece, ele cresce em fama, depois ele adoeceu, quase morreu, foi dito para ele, põe a casa em ordem, o profeta chega para ele e diz, você vai morrer, não tem cura. E ele chora copiosamente, e aqui em Crônicas diz que ele foi curado, mas não agradeceu, não teve uma atitude de gratidão. Depois de um tempo ele se arrepende, e Deus perdoa ele, e o reino dele é poupado de ser levado cativo debaixo da guarda dele. Mas isso aconteceu depois, na sequência. Chega um momento, chega alguns babilônios para visitar o reino, ver o sinal milagroso que aconteceu, seja da cura, ou seja, da conquista que ele teve. Então os babilônios vieram, e Ezequias, ele abriu tudo o que ele tinha para esse povo da Babilônia, e ele recebeu uma repreensão forte em relação a isso. Já no livro de Isaías 38 em diante, quando Ezequias recebe a notícia que Sinaqueribe iria cercar a cidade, cercar Israel, ele já rasga, aqui já temos uma expressão um pouquinho mais intensa. Agora há pouco a gente falou que ele animou o povo, né? Mas se você investiga um pouquinho mais, para que isso tivesse acontecido, Ezequias, ele entra na presença de Deus, vai buscar pelo profeta Isaías, e ele rasga as vestes. Isso é um símbolo de desespero, de impotência, de incapacidade, e eu preciso de ajuda desesperadamente. Talvez muitos de nós estaríamos andando pelas ruas com as roupas rasgadas. Se bem que hoje em dia está na moda, né? Jeans rasgado, então está todo mundo desesperado, né? Mas ele rasga as vestes e ele diz, nós somos fracos, nós não conseguimos, Deus, nós precisamos de ajuda. Profeta, interceda por nós, estamos fritos, não tem escapatória. E o que Deus responde? Deixa comigo. Isaías
simplesmente diz: o que Deus está falando para você é: deixa comigo. Essa luta você não vai conseguir vencer, essa luta é minha. Eu vou vencer isso por você. Porque Ele não está provocando, Senaqueribe não está provocando apenas você. Ele está me afrontando. A briga ficou mais séria. E Deus, então, dá esse recado e manda um recado para Ezequias, dizendo que ele vai dar um jeito. E, na sequência, ele dá um recado para Senaqueribe. E ele diz: eu sei muito bem quem você é, Senaqueribe. Eu sei que você me odeia. Como é tolice você odiar a Deus. Como é loucura a gente odiar a Deus. E também, na mesma carta, na mesma parte de Isaías, ele diz que Ezequias adoece, e dali a 3 dias, então, Ezequias adoece e ele ia morrer. Mas depois Ezequias chora e ele pede mais tempo, ele quer viver. E Deus vê o choro dele e ele fala: Isaías, vai lá falar com ele e diga: eu vou dar mais 15 anos. Daqui a 3 dias ele vai estar curado. O que me espanta é que aqui Ezequias pede um sinal. Não podia esperar 3 dias. Não, eu quero um sinal que daqui a 3 dias eu vou estar bem. E o sinal, você quer, tá bom, então você quer que a sombra nos degraus da escada avancem 15 degraus ou retrocedam 10 degraus ou retrocedam 10 degraus? Bom, avançar 10 degraus é fácil para Deus, né? Basta deixar a coisa acontecer. Não, eu quero que retroceda 10 degraus a sombra na escada. E Deus atende. Você pede coisas para Deus, às vezes, mas o sol volta. Gente, a terra rotacionar um pouquinho para trás. Meu Deus do céu. Ele não podia ter esperado 3 dias. Podia, mas ele pediu um sinal e Deus deu. Então está aqui mais um pedacinho do quebra-cabeça da vida de Ezequias. E depois, aqui ainda fala que Ezequias ele compõe uma música. Ele vai lá e compõe uma letra maravilhosa, prometendo mundos e fundos para Deus. Já em 2 Reis, também temos algumas coisinhas um pouco diferentes, mas o desfecho final da história é muito parecido, né? Versões um pouquinho diferenciadas, e eu quero incentivar você a ler essas 3 passagens, esses 3 livros que eu acabei de mencionar, que é Crônicas, Reis e Isaías. Em resumo, Ezequias é confrontado por Senaqueribe, que é o rei da Síria. Ezequias é um homem temente a Deus, como você e eu, fazia o que agradava a Deus. Senaqueribe ameaça conquistar Jerusalém, debocha de Deus. Na sequência, Deus entra em ação, ele aniquilou o exército de Senaqueribe. Na sequência, Senaqueribe foi morto, perdeu o seu trono. Ezequias adoece, vai morrer, chora amargamente, Deus cura. E na sequência desse sinal milagroso, a notícia se espalhou que Senaqueribe e o exército dele foram desbaratados, Ezequias foi curado, e aí os babilônios vêm de muito longe para visitar e escutar. Eu quero escutar o que é que Deus fez aqui. E o que é que Ezequias faz? Ele não apontou para Deus. Ele vai lá e mostra a sua conquista. Veja quanto eu conquistei. Veja quanto ouro, quanta prata, quantas coisas eu tenho debaixo do meu poder. E ali, Deus ficou muito chateado, né? Mas naquele momento que os babilônios chegaram para visitar e ouvir o que Ezequias tinha para dizer a respeito do sinal milagroso, da sua cura, daquilo que aconteceu com o exército, o que é que a palavra de Deus fala? Diz assim, nós já vamos ler, diz que Deus o deixou. Conta para mim, Ezequias, como é que foi esse negócio aí?
Como é que foi esse sinal que aconteceu com você? O que Deus fez? E Deus foi lá e, quero ver. Vamos ver o que Ele vai falar. E de vez em quando Deus faz assim com a gente. Ele nos deixa. Você quer ir lá? Então, tá bom, então vai. Vai lá, eu vou estar aqui. Não vou te abandonar. Mas você vai ver quem você é. Você vai experimentar das tuas convicções tão profundas. Jamais te negarei, Jesus, vou até a morte. Então, Ezequias mostra a sua riqueza, gente. Que coisa absurda. E é fácil a gente apontar o dedo para ele, né? Muito fácil. Estamos aqui, né? Após muito tempo, sabendo de toda a história. Mas eu vou ler para vocês um pouquinho de 2 Crônicas, capítulo 32, em diante. Vários versículos, tá? Só para vocês pegarem um pouquinho da história. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria. Está aqui o discurso de Ezequias. E do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Referiram-se ao Deus de Israel, ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, e todos os líderes oficiais, no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. Sabe, gente, na batalha que você está travando agora, Deus, Ele está vendo, Ele está prestando atenção em você. Tem certos momentos que você vai ter que tomar algumas decisões, mas saiba que Deus está a seu favor, e Ele vai travar essa batalha por você, e Ele vai fazer com que o teu inimigo retroceda, e não você. Então, é importante, sim, você ouvir um discurso, uma mensagem positiva, porque a fé é positiva, a fé nunca é negativa, nunca. Então, o pensamento positivo, não estou dizendo que é fé, mas a fé carrega um pensamento positivo. Nem sempre pensamento positivo é fé. Mas Deus, Ele faz com que o inimigo se retire envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso, que é a sombra dos degraus. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho,
como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Salmo 1. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para ver e para saber tudo o que havia em seu coração. E é interessante que, quando você tem uma pessoa que sabe tudo, eu falei isso domingo passado, Deus sabe o que você vai fazer, Deus sabe qual vai ser o teu comportamento, mas Ele não pode chegar no juízo final e dizer assim, não, mas você ia fazer isso, isso e isso. Seria injusto. Seria incoerente da parte de Deus. Então Ele permite que você seja aprovado. E você mesmo entrega a prova, para que quando Deus vier conversar com você, Ele não diga algo que você não fez, mas você conversa com Deus baseado naquilo que realmente é. E é lógico, né, gente, que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa, nos limpa e nos coloca numa posição de justificados, porém, o fato tem que existir. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de Jesus ser sacrificado. Porque o salário do pecado é a morte. Você seria condenado no seu pecado, você permaneceria morto para sempre. Mas Jesus te justificou, disse, Pai, ponha em mim a culpa dele. Isso que ele fez, ponha sobre mim. Eu vou pagar essa conta. E aí eu que vou fazer aquilo, que fiz aquilo, sim, eu errei, Deus. Mas eu me entreguei e eu vou usar do sacrifício de Jesus para que Ele me perdoe, para que Ele me purifique, para que Ele me salve. Não é justificativa para você ficar usando do sacrifício de Jesus para você cometer o pecado. Porque se você faz assim, você ainda não se entregou a Jesus. Porque aquele que vive pecando não o conheceu e faz dele mentiroso. Então, é importante a gente perceber que nós estamos tentando criar na igreja um comportamento de maturidade. De uma pessoa que entende o que Jesus fez, mas entende que existe uma coparticipação na minha vida cristã como sal e luz aqui na terra. Vós sois a luz do mundo. E Deus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Então, existe um certo compromisso da nossa parte, no mínimo, de uma certa consciência, para a gente andar aqui na terra, fazendo bem e sendo embaixadores de Cristo. Certo? Agora vamos avançar um pouquinho nesse assunto. Deus o deixou. Ele faz isso para que você aprenda algumas coisas. Quando você está passando por uma situação difícil, e aqui eu coloquei uma pequena ilustração. Se eu estou doente, quando a gente está doente, a gente está mais baixo astral, né? Estou com febre, né? Estou com dor, está de mau humor, não quero, né? Se for homem, então mais ainda, né? Pronto. É? Mas se está doente, está com febre, você naturalmente diminui a sua alegria, naturalmente você fica mais brocochó. Se você está num aperto, está numa situação financeira difícil, se você está numa situação de angústia, alguém quer te pegar na saída da escola, né? Você tá, meu Deus, a tua atitude, às vezes na sua escassez, às vezes muda. Mas nós não deveríamos agir assim. Se nós temos alguém maior em nós do que aquele que está no mundo, se eu estou na doença ou na saúde, se eu estou na abundância ou se eu estou na escassez, se eu estou na alegria ou estou na angústia ou na tristeza,
a minha postura, a minha atitude para com as pessoas não deveria mudar. Porque a gente olha para Jesus e a gente percebe Ele indo para a cruz, carregando a própria cruz até um ponto, depois chega na cruz e ainda lá Ele consegue ter uma atitude decente, de amor em direção às pessoas, e ainda intercede pelas pessoas que estão afrontando Ele. Mas se a gente olhar para a vida de Ezequias, a gente pode extrair daqui algumas lições que farão com que a gente reflita um pouquinho sobre certos momentos onde Deus vai nos deixar para que a gente decida sem Ele ficar, sabe? Ele realmente deixa você decidir. Porque, gente, se Deus fosse pegar você como aquele fantoche, né? Aqueles fiozinhos e tal, né? Como é que é o nome daquilo lá? Fantoche, né? É que o Kleber fez uma cara de marionete. Isso. Fantoche é aqui, né? Marionete é aqui. Se Deus fizesse de você essa marionete e Ele ficasse fazendo assim, direita, esquerda, para, abaixa, pula, vai para lá, vai para cá, agora faz isso, agora faz aquilo. Como que você pode ser recompensado ou condenado por algo que você fez, se foi Ele que fez tudo? Não tem como. Deus vai fazer com que você assuma a responsabilidade dos teus atos. E você será recompensado, e as nossas obras nos seguirão na vida eterna. E nós seremos recompensados, o nosso galardão é afetado por aquilo que a gente faz aqui na terra. A salvação não é por obras, mas a nossa recompensa é por obras. Então, Ezequias, se você olhar para aquilo que ele experimentou, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele sofreu, você vai perceber alguns ensinamentos, e eu quero trazer o primeiro deles aqui. Então, tem coisas que você e nem ninguém consegue fazer. Então, certas situações você estará impotente. Você não consegue resolver o problema. E ninguém à sua volta, absolutamente ninguém, vai poder te ajudar. Senaqueribe, ele achava que Israel estava tentando se apoiar no Egito. Senaqueribe falava assim, não adianta você ficar tentando se apoiar nesse pseudo-aliado. Ele é muito fraco para você. Você vai se apoiar nele, vai ser uma vara que vai quebrar e vai furar a tua mão. Para mim, Egito é muito fraco. Ele ainda diz, olha, se você tiver soldado suficiente, eu te dou 2.000 cavalos, para você montar em cima, daí a gente sai para a guerra. E você não vai nem conseguir superar o meu menor capitão. O mais fraco de nós é capaz de derrotar vocês. E Ezequias sabia que ele não conseguiria. E não adiantava correr para ninguém. É importante você saber que tem horas que não adianta você montar estratégia, você ficar falando com pessoas, nada disso vai adiantar. Você precisa separar um tempo e correr para Deus. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Quando a gente olha para Deus e a gente diz que Ele é todo-poderoso, é para Ele que a gente tem que correr. Nós temos que experimentar a salvação dEle. Nós temos que experimentar um livramento milagroso dEle. Mesmo que você tenha sido culpado da encrenca que você entrou. Mesmo que você não seja culpado da encrenca que você entrou. Você precisa experimentar o milagre do livramento de Deus. Assim como Ezequias experimentou algo milagroso. Aonde Deus diz, você não consegue vencer essa batalha. Você não vai vencer esse inimigo. Você não vai vencer. Eu vou fazer isso. E Ele envia o anjo do Senhor, Jesus. O próprio Senhor Jesus vem e Ele elimina 185.000 homens de guerra. E o grande inimigo que você não consegue vencer
Em Jesus Cristo, o diabo vai fugir de você. Na autoridade do nome de Jesus, você consegue expulsar qualquer espírito maligno, qualquer situação espiritualmente danosa. Você em Jesus Cristo, porque você sozinho não consegue, você em Jesus, você consegue determinar a derrota do inimigo. Não importa o tamanho dele. 185 mil homens, assim, quando Jesus voltar em glória, Ele vai eliminar 100% os milhões e milhões de inimigos que vão tentar se levantar contra Ele, com o sopro da sua boca. E é importante você se relacionar com o sobrenatural. É importante você se relacionar não apenas com estratégias, com mestrado, com doutorado, com MBA e tudo mais que você pode fazer. E eu não digo para você não fazer, mas você como cristão precisa vivenciar o sobrenatural. Você tem que andar com Deus. E você temos que experimentar essa profundidade nele. Sabe? E a gente desiste muito fácil da presença de Deus. A gente tem que conseguir tirar tudo e todos, em certos momentos, da nossa frente. E a gente tem que separar um tempo para Ele. Onde a gente insiste. Adriano, você está lá atrás? Conseguem colocar aquela música que a gente usa no fundo para oração nas quartas-feiras? É separar um tempo para um Deus que é sobrenatural. Deus não precisa do teu PhD. Você pode ter, é ótimo, converse com as pessoas, abra portas, faça negócios, mas você como cristão, você precisa falar com Deus. E você precisa insistir na presença dEle. E você espera. E você espera. Agora, pode tocar? Vai, enquanto você vai tentando, eu vou continuar aqui. Mas é aquela presença assim que você simplesmente sabe que te mudou. A atmosfera à sua volta mudou. E você está ali buscando a presença de Deus. Você realmente quer a presença de Deus. Você não está assim. 2 minutos só. Meu Deus do céu, parece que estou aqui há 3 dias. É você realmente dizer assim: Deus, para mim é muito importante a tua presença. E eu não posso sair daqui enquanto eu não te encontrar. Enquanto o Senhor não se manifestar aqui, aonde eu estou, eu não posso ir embora, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença sobrenatural. Eu não quero só saber que o Senhor existe, eu não quero só saber pela leitura da sua palavra, eu quero vivenciar, eu quero experimentar o Senhor aqui, e eu preciso derramar meu coração diante de Ti, Pai. Eu preciso de ajuda, Deus. Eu preciso de Ti, Deus. Fala comigo, Senhor, fala comigo. E você se derrama na presença dEle, e você penetra numa dimensão que você não encontra andando pelas ruas da cidade. Porque Deus pode estar aqui fisicamente nesse lugar, mas se você estiver distraído, você não se encontra com Ele. Não encontra. Deus Todo-Poderoso, Ele consegue ficar inerte. Consegue ficar do teu lado e você nem percebe. Porque você não dá de si, você não se entrega 100%, você não se derrama como uma criança na presença dEle. E eu quero convidar você na quarta-feira. A gente se encontra para orar. A gente põe essa música no fundo. A gente fica ali ajoelhado, cada um na sua. E a gente encontra a presença de Deus. E a gente sai de lá diferente. Assim como você está sentindo agora. Porque você se permitiu. Você se deixou se conectar nele.
Porque Deus estava aqui desde o começo. Mas você criou um ambiente dentro de você para experimentar o sobrenatural, para experimentar um Deus invisível. A segunda coisa que a gente pode aprender com Ezequias é que as pessoas não precisam saber o que você conquistou. Não precisam saber para onde você viajou, não precisa saber o carro que você tem, por mais que vejam. Você não precisa anunciar. Deus não quer que você fique fazendo isso. Deus não precisa desse tipo de testemunho da sua parte. Nós devemos testemunhar dele e o que ele fez na minha vida. Não no carro que eu comprei, no apartamento que eu conquistei, nas férias dos sonhos que eu tive. E eu queria propor para você que não trabalha com o Instagram, tá? Você que vive do Instagram, vive das suas postagens, fica tranquilo. Mas você que é mais assim, só por fazer, eu queria que você experimentasse por um mês não postar nenhuma foto tua sem camisa, de biquíni, do vinho que você está tomando, do hotel que você está. Que você postasse uma passagem bíblica, você postasse alguma coisa de Deus, e veja o que você vai estar sentindo, como você vai estar depois de um mês. Eu não estou dizendo que é errado você postar uma viagem que você fez em família, não é isso. Mas às vezes a gente pega um caminho e a gente começa a ir longe demais, e o retorno é solitário. Porque onde você chegou sozinho, Deus não foi lá com você. E a minha proposta para você é: volte para uma vida simples. Deus fala assim, qual é o meu requerimento de vocês? É que vocês amem a misericórdia, ajam com justiça e andem em humildade, humildemente diante de mim. Então eu proponho um jejum de ostentação. Eu proponho um mês, o mês de abril. 1º de abril não, né? 1º de abril você pode, o dia da mentira. Mas eu proponho para vocês abril, um mês de muita consciência de quem Deus é e de quem você representa. Você é embaixador de Cristo. E as pessoas olham no teu Instagram e vão ver o quê? Vão ver Jesus ou vão ver ostentação? Que veja Jesus. Que veja Jesus. Quando a gente começa a postar as nossas conquistas, a gente começa a viver um ciclo onde a gente sempre posta uma conquista, uma vantagem, uma vitória. Aquilo se torna um altar. E a gente começa a se alimentar desse altar. A gente começa a perceber que o altar é um lugar de adoração. E Deus diz para a gente levantar um altar de adoração a Ele. E quando as pessoas olharem para você, elas vão perceber, então, neste mês de abril, um altar de adoração a Deus. E vocês vão se sentir muito melhores. Eu, como pastor da casa, eu digo para vocês, vocês vão se sentir muito melhores, mais conectados em Deus, mais felizes de quem vocês são, por quem vocês são nele. Ezequias também mostra para nós que o sucesso não é prova de caráter. Tem muita gente bem-sucedida que não tem caráter. Não faça negócio com quem tem dinheiro. Faça negócio com quem tem caráter. Ezequias no final acaba desprezando
a consequência dos seus atos. E ele prejudica não a si mesmo, naqueles próximos 15 anos de vida que ele teve de extensão. Ele prejudicou seus filhos e a geração que veio depois. Porque depois dele, depois das coisas que ele fez, daquilo que ele ostentou, os filhos deles foram levados como escravos para a Babilônia. Foram para o exílio. Quarto lugar, o sucesso vai testar o seu caráter. Quem você é será provado por aquilo que você conquistou. E Deus, Ele sabe muito bem do que nós somos feitos. Lá na saída do Egito, até a terra prometida, quando estavam às portas de entrar na terra prometida, depois de muitos sinais e prodígios, de muita demonstração de poder de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer pelo seu povo, por você, Moisés avisa: vocês vão entrar nessa terra, e eu sei que vocês são um povo de dura serviço, teimoso. Vocês vão entrar lá, não digam, depois que vocês tiverem as suas casas finamente acabadas. Deus não tem problema com casa finamente acabada. Depois que vocês multiplicaram os seus rebanhos, Deus não tem problema de multiplicar o rebanho. Depois de vocês enriquecerem muito, estiverem bem instalados, o que Deus tem problema? Não diga que foi meu braço forte que me fez conquistar tudo isso. Eu sou todo-poderoso. Deus fala: não faça isso. O teu sucesso, as tuas conquistas vão bater de frente com você, e você será provado, e Deus vai dar um passo, e Ele vai olhar. Vou deixar você decidir. E Ele vai deixar você decidir, porque você precisa saber quem você é. Assim como Deus deixou Ezequias, não influenciou, não fez nada. Você precisa tomar uma decisão de quem você é e o que você vai fazer pelo Senhor Jesus, pelo teu Criador. O que você vai fazer? O que você vai fazer em abril? Então nós não somos fantoches nas mãos de Deus. E o sucesso vai te testar. Isaías, capítulo 7, versículo 9, diz assim: se você não tiver uma fé firme, não é um pregador alemão brabo que está falando aqui, eu estou citando a palavra de Deus para mim e para você. Se você não tiver uma fé firme, você não conseguirá ficar firme, porque o sucesso vai te testar. As tuas conquistas vão chegar na sua cara e vão dizer: assuma que foi você. O que é fé? Aquilo que eu falei semana passada, está baseado numa palavra que Deus te deu. Não é um pensamento positivo, não é um achismo, é algo que Deus te deu. Deus disse para você: eu vou te colocar como cabeça e não por cauda. Então é algo que Ele estabeleceu. Ele já disse lá em Adão: eu abençoo você, eu te dou poder para. É Ele que dá. Mas nós temos a tendência de olhar para nós mesmos, para o meu corpo, para a minha beleza, para a minha sabedoria, para o meu título, para a minha estratégia, e achar que eu sou superior ao meu irmão. Para você ser superior ao teu irmão, você precisa servi-lo. E eu quero que você seja grande servindo. Sirva na casa de Deus, sirva as pessoas. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o primeiro mártir da igreja, era um homem que servia as mesas. Um homem cheio do Espírito. Servir é uma posição de
força, de liderança, de autoridade. Eliseu passou 7 anos derramando água nas mãos de Elias. Serviu. Ele era rico. Eliseu era um cara rico. Ele tinha 12 juntas de boi, ele tinha uma fazenda, ele tinha carroça, ele tinha um monte de coisa. E ele largou tudo para servir, meu Deus do céu, para servir Elias, derramando água na sua mão. Servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Os nossos títulos, as nossas conquistas vão nos desafiar. E eu quero abençoar você com a decisão certa de valorizar aquilo que Deus fez por você, enviando Jesus para morrer numa cruz por você, para te chamar para ser embaixador dele, para você ser sal e luz nesse mundo. O mundo precisa saber como viver, o mundo não sabe. Para a gente perceber como Deus vê, desde o princípio até o último dia da história humana, antes que Jesus volte, Deus não muda e não tem sombra de variação. Quero que vocês vejam a história aqui em Daniel, capítulo 5, versículos 22 a 28, a história de um dos sucessores dos reis, para onde o povo de Israel foi levado como exilados. Diz assim: mas tu, Belsazzar, seu sucessor, de Nabucodonosor, né, não te humilhaste, embora soubesses disso tudo, de tudo isso, que é o que aconteceu, né, com Nabucodonosor e tal, a história dele. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste a Deus, não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu, na verdade assim, eles estavam nessa festa, nessa orgia, e de repente, no meio dessa festa toda, aparece uma mão que escreve, um dedo escrevendo, as seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E todo mundo ficou abismado. E chamaram então, quem é que pode interpretar o que significa isso? E chamaram então Daniel. E Daniel vê a escrita na parede, e ele traz uma repreensão para este rei, Belsazzar, e ele disse: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Desculpe, eu só chorei um pouquinho, por isso que eu estou fungando, tá? Me perdoe. Não importa quem você seja, um grande rei, um grande conquistador, ainda que tenha pego carona na linhagem dos reis anteriores, como Nabucodonosor, que passou alguns anos como besta, comendo no pasto, na relva, vivendo como animal, caiu em si um dia, se arrependeu e falou assim: Deus me perdoe, eu sei que o Senhor é o grande Deus, o Criador de todas as coisas. E mesmo sabendo dessas histórias, Belsazzar despreza, passa por cima, e ele afronta o Deus Todo-Poderoso, e faz orgias com as coisas que eram utilizadas no templo de Salomão. E Deus olha isso e diz: deu,
Mene, mene, tekel, parsim. Eu medi você, avaliei você, pesei você, e você não conseguiu alcançar a cota mínima. Acabou. Mas o bacana é que em Cristo Jesus, você e eu temos uma possibilidade milagrosa, incrível, porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Em Cristo Jesus você pode ser encontrado como aquele que está de acordo com a medida necessária. Jesus Cristo pagou o preço por você. Jesus Cristo faz com que você esteja bem diante de Deus. Mas Jesus Cristo quer que você tenha consciência do que Ele fez, e a expectativa sim existe para que você honre a vida que Ele te deu. E aqui nós temos em Mateus 25, 19 a 21, o princípio permanece. E a expectativa de a gente fazer as coisas do jeito que Deus quer permanece. E diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ainda existe sobre nós, na nova aliança, em Jesus Cristo, uma expectativa de engajamento. Preste atenção nisso. Jesus fez tudo para que você tenha a vida eterna, mas é necessário engajamento. Não se iluda de que você pode sentar e cruzar os braços, e cruzar as pernas e deixar a vida te levar. Jesus não morreu para você fazer isso. Ele te chamou para ser salvo, mas Ele te chamou para ser embaixador dEle, e Ele te deu uma ordem, Ele te deu um comando: vá nesse mundo, seja sal e luz, faça discípulos, anuncie a minha mensagem. Não se iluda, não cruze os braços, não fique na ociosidade. Se envolva na obra de Jesus. É importante. Você e eu construímos o nosso futuro, construímos a nossa eternidade. Em outro momento, a parábola dos 2 filhos, aonde ele fala para um filho: vai lá trabalhar no campo. Ele diz: não vou. Passa para outro filho: vai lá trabalhar no campo. Sim, senhor, já vou. Ele não foi, mas aquele diz: não vou. Se arrependeu e foi. Quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que foi. No fim das contas é: o que é que eu estou fazendo? E você precisa se perguntar: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Quais são as minhas obras? E eu preciso me perguntar todo dia: o que é que eu, Ronald, estou fazendo da minha vida? Qual é o meu engajamento? Tiago, irmão de Jesus, diz, Tiago 2,17: a fé sem obras é morta. São as obras que definem se você crê. Para você orar por alguém, você pode dizer assim: não, eu creio que Jesus pode ressuscitar o morto. Não é fé. Mas a hora que você se expõe, vai lá impor as mãos sobre alguém, isso é fé. São obras, são ações, são coisas que a gente faz. É isso que prova se você crê ou não crê. E é nessa jornada de relacionamento com Jesus que você vai experimentando cada vez mais o sobrenatural de Deus. Muitos de nós estamos frustrados porque a gente não se deixa ser usado no sobrenatural.
E não se iluda que é apenas curar um enfermo, ressuscitar um morto. Mas é você falar para alguém que Jesus Cristo é o teu Senhor. É falar para alguém que você entregou a vida para Jesus. É por isso que você não vai fazer isso ou aquilo. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu prefiro honrar a Jesus do que fazer o que você espera de mim. Então, isso é fé. Porque eu estou agindo, estou entrando em ação. Abacuque 3, 17 e 19 mostra aquele pequeno gráfico que eu fiz. Não importa a situação que você está vivendo, doente, pobre, miserável, sofredor, atleticano, ou se você é coxa branca, está super bem, né? Está com dinheiro na conta, está com saúde, está forte, né? Está cheio de manga para dar. Lembrei. Não importa. Abacuque 3, 17 e 19 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, olha a situação, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. E é por isso que Deus fala assim, você precisa ser restaurado, a alegria da salvação, o primeiro amor precisa ser restaurado na sua vida. E me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano é a minha força. Não é o dinheiro que me faz, não é a minha saúde que me faz, não é a minha alegria, mas é o Senhor, o soberano, que é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. A tua alegria não está no teu marido, não está na tua esposa, não está nos teus filhos, não está na tua conta bancária, não está na tua beleza, não está na sua saúde, não está em nada a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que pode ser, aonde você pode projetar a sua identidade. Quem você é tem que ser suficiente quando você olha para você e você olha para Jesus e diz: é Ele que eu sirvo, é nele que eu me espelho, Ele é minha força, Ele é minha inspiração, Ele é minha esperança, Ele é o meu alvo, Ele é meu tudo. Esse é capaz de me alegrar. Pois os olhos do Senhor estão atentos, 2 Crônicas 16, 9, para encerrar. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer, não é para ver se você vai falhar, mas para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Esse é o nosso Deus. Duda, Julie, esse é o nosso Deus. Ele está com os seus olhos sobre você para te fortalecer. Ele vai sim deixar você tomar algumas decisões para você se conhecer. Mas Ele nunca vai te dar as costas. Mas Ele vai deixar você em alguns momentos para você amadurecer, para você aprender, para você ser como Jesus. O próprio Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Teve um momento, por causa do pecado, teu pecado, do meu pecado, que estavam sobre Jesus, e Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal, e tudo foi sobre Ele. Eu gostaria de perguntar para você, se você quiser fechar seus olhos, fique à vontade, mas eu quero te perguntar, se talvez você não tenha chegado no ponto de dizer assim: Jesus, eu quero dar a minha vida para o Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser totalmente teu, eu quero literalmente ser teu servo, eu sou teu escravo, tu és o meu Senhor, você é meu dono, eu quero que você seja o meu dono, não simplesmente uma pessoa que eu acho bacana, que eu admiro, mas eu quero que você seja o meu dono, que você seja o meu Senhor. Romanos diz que
Se você crer no teu coração e você confessar com a tua boca que Jesus Cristo veio em carne, se fez homem, morreu pelos teus pecados, e que Ele ressuscitou, Ele está vivo à direita do Pai, a palavra de Deus garante que você vai ter a vida eterna. Mas Jesus tem que ser o teu Senhor. Eu não vou vender Jesus como aquele que realiza teus sonhos. Eu quero vender você como escravo para Ele. E Jesus é meu Senhor. Se você deseja que Jesus seja o teu Senhor e você quer ter a vida eterna, quero que você levante uma das suas mãos. É uma decisão séria, uma decisão difícil, mas se você quer ter a vida eterna, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para Ele te salvar. Alguém deseja fazer isso? Alguém? Muito bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós queremos adorar a Deus com mais uma canção. Eu quero convidar você a ficar em pé, mas agora você vai fazer esse último louvor com intensidade, porque Jesus, Ele é digno de tudo que você tem. Então, levante as suas mãos, cante com tudo que você tem, e vamos celebrar esse nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém?